Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 20. Agora, efetivamente, aqui vamos começar a estudar a termodinâmica, tá? É um conteúdo muito importante aí, dessa parte aqui de termologia, tá? Nessa primeira parte, então, eu gostaria de falar com motivação, né? Que aqui a termodinâmica ela está intrinsecamente relacionada, né, com as revoluções industriais, principalmente aí com as máquinas térmicas. E aí, a história, a gente observa, né, que muito se fala hoje em dia de indústria 4.0, mas aqui justamente que indica um pouco da revolução no modo é, de trabalho, da capacidade de trabalho do ser humano, né? Então, lá no século XVIII, é considerada a indústria 1.0, ou seja, o homem começou a mecanizar as máquinas a vapor, fazer locomotivas, máquinas de tear, tá? Tudo isso à base de gases, tá? E vapor. E aí, basicamente, o que a gente vai começar a estudar é essa primeira etapa aqui, tá? As caldeiras, máquinas térmicas, enfim, tudo mais, tá? A indústria 2.0, ela já vem no século XIX, e aí o homem ele começa a ter habilidades para manipular a eletricidade. E aí começa então a produção, o desenvolvimento de tecnologia à base de sistemas elétricos. E aí isso revoluciona o modo de você produzir produto, enfim. E aqui é muito do que geralmente vocês estudam lá de administração, de Taylorismo, Fordismo, vem dessa indústria 2.0, porque o homem usando a eletricidade, então ele aumentou ainda mais sua capacidade de produção, tá? A indústria 3.0, ela surge lá na década de 60, 70, basicamente ela veio com a revolução do silício, tá? E aí o silício ele revoluciona a tecnologia, porque aí ele substitui os semicondutores, né? Eles substituem aí as antigas válvulas enormes, né? E aí o homem ganha então velocidade de processamento de dados, armazenamento de dados e também a miniaturização dos equipamentos. E aí a gente vê então que aí os produtos começaram a ser automatizados, vieram aí os computadores, a internet e tudo mais, tudo com a revolução dos semicondutores, tá? E aí o que a gente se fala hoje é a indústria 4.0, porque a gente tem vários tipos de máquinas autônomas ou não, robôs, enfim. A indústria 4.0 veio com a ideia do digital, ou seja, de fazer essas máquinas conversarem entre si sem necessariamente estarem conectadas a objetos físicos. Principalmente, então, a comunicação se dá através de nuvem, tá? Então, aí, então, é a bem falada indústria 4.0 que a gente está vivendo no meio disso, tá? Mas, como eu falei, então, nessa aula de hoje, a gente vai retomar lá para o começo da história, entender um pouquinho como é que foi a revolução das máquinas térmicas, tá certo? Bom, para começar, a termodinâmica, então, o que ela faz? Ela vai tratar, então, das trocas de calor e trabalho entre um sistema, tá? É o meu objeto, né, o meu corpo, e com o universo. O universo eu vou considerar, então, como meu ambiente externo. Então, por exemplo, se eu pego lá uma xicrinha de café, o meu sistema lá do café, ele vai estar em contato com o universo, que é o meio externo, tá? E veja, a termodinâmica ela é incrível porque ela não se resume a gases, tá? A gente pode usar como sistema um líquido, um fluido, um sólido magnético, é, uma membrana, enfim, tá? Vários tipos de sistemas, uma deformação de objeto, é, um sistema óptico, enfim, tá? Inclusive, até, por exemplo, bolsas de ações, a gente consegue descrever utilizando princípios, tráfego de veículos, tudo isso a termodinâmica ela consegue descrever, tá? Buracos negros, enfim. Bom, mas aqui no que concerne a nossa aula, né, a gente vai se restringir a analisar gases ideais, que é o que a gente viu bastante lá, estudamos bastante gases, porque justamente são os gases ideais que vão ser usados lá nas máquinas térmicas, tá? Então aí, todos esses sistemas que eu falei, se porventura vocês tiverem interesse, vocês podem estar prosseguindo os estudos aí em um nível superior para ver coisas mais aprofundadas. Mas aqui, então, a gente vai focar, então, principalmente nos gases ideais. Para estudar os gases, então, deixa eu voltar aqui para cima, a gente vai retomar, então, aquele sistema de êmbolo e recipiente, tá?
Lembrando, então, nas próximas aulas, o gás vai ser ideal, tá? Então, todo aquilo lá que eu falei na última aula sobre gás ideais, ele ser não interagente, indistinguível, enfim, tá? E aqui a gente vai considerar, então, que ele é monoatômico, tá? Só para simplificar totalmente as nossas considerações. O êmbolo, então, ele não tem atrito, ele não tem peso, ele não, também não deforma, justamente para a gente não perder nenhum tipo de energia por esses fatores, tá? E o recipiente também, ele não vai deformar, ele é hermético, ou seja, ele vai isolar, não vai impedir trocas de calor, a não ser o fundo do recipiente, que a gente vai considerar uma parede diatérmica, que ele pode ou não trocar calor com o ambiente, tá? Mas então aqui a gente vai deixar o gás, então ele não vai sofrer transformação de fase, mas ele vai estar totalmente enclausurado aqui no meio e ele não vai trocar calor com o ambiente externo, a menos que a gente permita com o aparelho diatérmico, tá bom? E lembrar que todas essas transformações que a gente vai ver é aquele regime quase estático, ou seja, que toda aquela equação de estado de Clapeyron que a gente viu na última aula, ela vai ser válida, porque se a gente não tiver num regime estático, né, próximo do equilíbrio, a gente não consegue descrever como é que varia a relação entre pressão, volume e temperatura, tá bom? Então, tudo que a gente vai ver é especialmente para a gente analisar os casos mais simples, tá? A primeira consideração que eu faço é sobre o trabalho, porque a gente viu nas últimas aulas a questão do calor, né? O calor ele pode ser latente ou específico ou sensível, tá? Aqui a gente não vai considerar muito transformação de fase, então vai ser unicamente calor sensível. Lembra lá que depende da variação de temperatura, mas também depende de alguns fatores, por exemplo, capacidade térmica e calor específico. Aí nós temos outro item importante nesse sistema do recipiente Wemblow, que é o trabalho. O trabalho eu vou chamar de W justamente por conta dos livros, tá? Da palavra work, mas assim, durante uma transformação, então, a gente pode realizar trabalho. Como que a gente realiza trabalho no recipiente? Então, a gente pode colocar, por exemplo, lá no êmbolo, a gente pode colocar um pezinho e ir colocando bolinhas, e aí o sistema, a gente vai fazer um trabalho sobre o sistema, ou seja, vai comprimir o gás, ou eu posso deixar o êmbolo livre e automaticamente fornecer calor ao gás, ele vai expandir e vai realizar trabalho. Ou ainda mais, sem troca de calor, eu posso deixar o pezinho e tirando bolinhas, e aí o gás ele vai, sem troca de calor nenhuma, somente por energia interna, ele vai tirando, ele vai se expandindo, tá? Ou seja, o trabalho ele pode ser feito pelo gás lá dentro, né? O gás realiza a expansão ou sobre o gás, ou seja, o ambiente externo ele vai comprimir, tá? E aqui eu chamo a atenção para vocês dos sinais. Aqui os sinais vai ser importante. Então vamos lá. Se o trabalho for feito pelo gás, ou seja, for um trabalho interno, o gás ele expande o êmbolo, o gás ele vai expandir o êmbolo e vai aumentar seu volume, então a gente vai considerar o positivo, tá? Se o trabalho for feito sobre o gás, ou seja, pelo ambiente externo atuando sobre o gás ele vai comprimir de volume, né? E o trabalho vai ser negativo. Muito cuidado com essas duas palavrinhas, tá? Porque eles são pegadinhas de provas de vestibular, tá? Então lembre, por exemplo, se eu falar assim que o sistema realizou 50 joules de trabalho e aí foi realizado pelo gás, então você tem mais 50 joules. Só que se eu falar assim que foi realizado sobre o gás, então é negativo, tá? Então tome muito cuidado com essa questão de sinais que ele vai ser importante nessa disciplina. Bom, e aí, uma coisa que a gente pode fazer é analisar o movimento do êmbolo. Então, a gente considera que o êmbolo tem uma área A definida e ele vai subir de uma altura D, tá? Então, o trabalho, lá no primeiro ano, vocês devem lembrar, vai ser a força de deslocamento, né? Mas como a gente está tratando de um gás, né? Então, o mais comum é a gente trabalhar com pressão, porque ele não vai ter um formato regular, né? Então, a gente vai transformar essa força em pressão vezes a área, e esse termo aqui de área vezes o deslocamento é justamente o ΔV, a variação de volume. Ou seja, daqui nas aulas em diante, né? No sistema de êmbolo, a gente vai considerar o trabalho, então, como a pressão vezes a variação de volume. E nota que é importante, eu só tenho trabalho se eu tenho variação de volume. Se eu não tiver variação de volume, o trabalho vai ser nulo, tá?
E aí veja que, naturalmente, desse ΔV, a gente consegue saber, então, se o trabalho vai ser feito pelo gás ou sobre o gás. Se o ΔV for positivo, né, ou seja, expansão, o trabalho vai ser positivo, então é o gás que está fazendo, é pelo gás, tá? Se a variação de volume for negativa, ou seja, está comprimido, o trabalho está sendo negativo e está sendo feito sobre o gás, tá bom? Mas o mais importante aqui, que vai ser das próximas aulas, vai ser o diagrama PV. Eu já detalhei um pouquinho na última aula, mas esse diagrama de pressão e volume, né, um eixo, ele é chamado de diagrama de Clapeyron e vai ser muito importante nas próximas aulas para a gente analisar então as máquinas térmicas. O que eu quero que vocês aprendam é como que calcula o trabalho a partir do gráfico. A regra de ouro é a área abaixo da curva, né? Porque esse diagrama PV ele vai unir dois pontos, tá? Que são os estados do gás. Então o gás vai estar no estado 1 de pressão e volume e no ponto 2 de pressão e volume ele vai então realizar uma transformação termodinâmica. E aí a gente vai fazer então uma linha cruzando, mas aí o detalhe de vai ser uma linha reta, curva, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas a ideia é a área sobre essa curva dessa transformação termodinâmica é exatamente o trabalho, tá? Então, no caso aqui, ó, tem uma reta e aí a área sobre a curva vai dar um paralelepípedo, né? Um retângulo, né? Na verdade. Se eu fizer então a área da base vezes a altura, eu vou conseguir então a área que vai ser o trabalho. Mesma coisa, se for curva, se for um triângulo, um trapézio, né, que vai ter caso assim, a gente só calcula a área, você vai ter o trabalho. O detalhe vai ser, a gente vai detalhar melhor nas outras aulas, o sentido dessa transformação. Se ele for numa transformação de expansão, a gente consegue ver de 1 para 2, né? Ele está se expandindo, então o trabalho vai ser positivo e é feito pelo gás. Se for uma compressão, a gente vai ver que o volume naturalmente vai diminuir, né? Vai ser sentido para a esquerda, então vai ser trabalho negativo feito sobre o gás, tá certo? Então, aqui, resumindo, o trabalho a gente vai calcular ou pela área da curva ou a pressão vezes a variação de volume. E aí, tome cuidado com os sinais e essa relação de feito pelo gás ou sobre o gás. E aí, um outro ponto importante é a energia interna. Esse conceito de energia interna, ele é uma grandeza, uma função, né, que vai relacionar as condições intrínsecas do gás, tá? Por exemplo, ele vai denotar, de certa forma, como é que está dando a energia térmica de agitação das moléculas ou partículas, a energia potencial eletrostática dos átomos, ou a energia cinética, e por aí vai, tá? Então, é uma grandeza, é uma função, né, escalar, que vai denotar a energia que está contida dentro daquele gás. E essa energia ela pode ser transformada em alguma outro tipo de energia. Essa que é a ideia. Mas aqui a gente vai focar então no gás ideal. Aqui o detalhe é o seguinte: a gente consegue mostrar através de experimentos, e aí essa daqui foi um dos principais experimentos, né, demonstrado na história da física, que essa energia interna, ela vai do gás ideal, ela vai depender somente da temperatura. Ela não depende da pressão e não depende do volume ocupado pelo gás, mas somente da temperatura, tá? Esse é um ponto importante para vocês lembrarem. A gente vai usar bastante esse conceito nas próximas aulas, tá? Então, a energia interna do gás ideal só depende da temperatura, tá bom? Lembre-se disso, por favor. Bom, então aqui a gente vai considerar o gás ideal. As transformações não vão ter transformação de fase, tá? E também o detalhe é que as moléculas vão ser, na verdade, assim, vão ser monoatômicas. O gás vai ser monoatômico, tá? Já discuti isso daí, é como se fosse um átomo apenas, não tem uma molécula de água que é poliatômico, tá? Então não tem. E aí a gente viu lá na aula de teoria cinética dos gases que para uma molécula monoatômica, a energia cinética só tem energia cinética de translação, né? Não vai ter rotação e nem vibração. Então a gente está analisando o caso mais simples de gás ideal, tá? Então nesses casos, tá? Onde não tem transformação de fase, o gás é ideal, o gás é monatômico, eu consigo expressar a energia interna, eu vou chamar de U, tá? Só para seguir os livros, mas a energia interna, então, ele vai ser definido nesses termos, né, de gás ideal, monatômico, 3 meios, e esse 3 a gente já discutiu, né, porque vem dos 3 graus de liberdade da translação, de N, onde N é o número de mols,
o R, que é a constante universal dos gases, e a variação de temperatura. Então, note que a energia interna, então, só vai depender da temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna diminui. Desculpa, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui, tá? Aqui, assim como o trabalho, guarde muito bem os sinais, tá? Quando que o sinal é positivo, quando que é negativo, porque a gente vai ver nas próximas aulas estudar aquelas transformações termodinâmicas que a gente viu nos gases usando o diagrama PV, tá? Então, grave aí a energia interna do gás. E aí, continuando, e aí deixa eu sair daqui, né? Chegamos então à expressão da primeira lei. A primeira lei fundamental, né? Ela estabelece, então, é basicamente uma relação de conservação de energia. Ela vai estabelecer, então, a relação entre a energia interna do gás com o calor do trabalho. Tá? Simplesmente ele vai dizer assim, que eu consigo variar a energia interna de um gás ou por meio de trocas de calor, né, ou seja, quando eu tiver diferenças de temperaturas, eu consigo mudar a energia interna do meu sistema ou realizando um trabalho sobre ele, tá? Então, a gente consegue mostrar, ela foi descrita aí na década do século XIX, mas lá do século XVIII já tinha um embasamento inicial sobre isso. E é a partir disso que a gente vai trabalhar aí com as máquinas térmicas nas próximas aulas. Mas vamos focar aqui, então, na primeira lei. Então, ela vai expressar aqui a energia interna do meu gás, tá? Lembra que eu só vou falar de gás aqui. E então, eu posso variar essa energia interna dando calor, tá? Ou tirando o calor do meu sistema, né? Ou ainda realizando trabalho. O negativo aqui, ele vem justamente, né? Naturalmente aqui, ele é uma definição que veio das máquinas térmicas, mas a ideia é o seguinte: o negativo é justamente para a gente indicar quando que o gás é realizado pelo gás esse trabalho ou sobre o gás, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um gás que eu não estou trocando calor, não estou trocando calor, então o Q é igual a zero. Se eu comprimir meu gás, tá? Ou seja, diminuir o volume, lá pela equação de Clapeyron, a gente consegue mostrar que a temperatura vai aumentar. Então, se eu diminuir o volume, o trabalho vai ser negativo, né? Lembra disso? Então, o negativo do trabalho vai se cancelar com esse negativo, então vai ser positivo, então a energia interna está aumentando. Então, a teoria cinética mostra isso. Comprimindo o meu gás sem troca de calor, eu aumento a temperatura, que aumenta a colisão das partículas do gás, né? Então aumenta a temperatura, e aí a equação, a primeira lei da termodinâmica, então, ela mostra justamente que a variação da energia interna é positiva. E aí veja ao contrário, se o gás estiver expandindo, então é o gás que está realizando energia, produzindo trabalho, né? E aí, assim, a expansão, a gente consegue mostrar, então, que eu vou ter menos colisões de partículas, a temperatura vai diminuir. Então, o trabalho, nesse caso, é positivo, esse negativo, então, ele vai mostrar que a energia interna ela diminui, ou seja, a temperatura do gás ela diminui. E aí a conjectura de semelhança você pode fazer com o calor, né? Se o calor estiver recebendo, o calor, se ele recebe calor, o calor é positivo, a energia interna é positiva. Se ele está cedendo o calor é negativo, então a energia interna é negativa. Tudo isso envolve, então, transformação e mudanças de temperatura, tá certo? Pessoal, então aqui eu separei alguns exemplos, né, dessa primeira parte. Então, basicamente, vai envolver o diagrama PV, equação de Clapeyron e a primeira lei da termodinâmica. Então, no caso aqui, ó, tenho 5 mols de um gás perfeito, ele está numa temperatura, lembra, então, é N igual a 5, né? Eu estou na temperatura de 600 Kelvin, ocupo um volume de meio metro cúbico. Eu tenho um processo isobárico, a pressão é constante, e aí é um processo igual está indicado no gráfico, tá? E aí, então, veja, a pressão é constante, mas ele vai desse ponto de volume até aqui. Então, primeiro eu quero saber qual que é a pressão do gás durante esse valor de pressão. E depois eu quero saber a temperatura final do gás, né? Porque aqui ele está denotando esse ponto inicial e o gás vai ser comprimido até esse ponto. Então, para determinar a pressão, eu vou usar a equação de Clapeyron. Eu tenho o número de mols, o valor da constante R, a temperatura inicial é 600, tudo em Kelvin, né? Lembra? O volume eu já tenho, né? No sistema internacional.
o volume inicial, né? Então a pressão do gás é esse valor que é aproximadamente aí 50 kilonewton por metro quadrado, tá bom? Então esse é o valor de pressão que ele é mantido ao longo de todo o processo. A temperatura final, eu vou usar novamente a equação do Clapeyron, só que agora o que vai mudar aqui, né, o número de mols é o mesmo, a pressão é a mesma, o que muda é o volume. E aí, pelo gráfico do diagrama PV, você vê que o volume final é 0,1. Fazendo as contas, então eu vou chegar aí que a temperatura ela vai ser 120 kelvins, tá certo? Então aí a temperatura ela foi alterada, tá certo? Aí depois eu quero saber o trabalho realizado na transformação. O trabalho realizado na transformação, então, é a pressão vezes a variação de volume, né? E aí, então, o volume final, e aí note aqui a ordem que eu coloco esses números. O volume final é 0,1 e o volume inicial é 0,5. Veja que a setinha está apontando para a esquerda. Fazendo as contas, né? Então eu chego aproximadamente aí menos 20 quilojoules, tá? E aí o negativo indica que está sendo realizado um trabalho sobre o gás, tá bom? Então aí ele está querendo perguntar justamente então, se é pelo gás ou sobre o gás, o negativo então é feito sobre o gás. Agora, nesse outro exemplo, ó, tem esse diagrama PV, ó, veja que não é uma reta, é uma diagonal, tá? Então, esse gás ideal está sofrendo um processo termodinâmico, o T1 é 200 Kelvin aqui nesse ponto, o T2, então, o T2 vai ser 900 Kelvin. Eu quero saber o volume final primeiro. Para saber o volume final, eu sei o valor da pressão, o volume eu vou descobrir, a temperatura final eu sei, 900 Kelvin, mas eu não sei o número de mols. Então, primeiro eu preciso encontrar o número de mols. Mas, na verdade, desculpa, eu tinha feito esse exercício agora que me focou. A gente não precisa do número de mols, porque o número de mols ele é mantido constante nos dois processos. Então, lembre-se, eu tenho um processo que muda a pressão, o volume e a temperatura. As três variáveis estão alterando, tá? Menos o número de mols. Então, apesar, ó, veja, no caso anterior eu tinha uma reta que a pressão era constante, mas aqui não. Aqui a pressão começa num ponto, termina no outro. O volume também muda e a temperatura muda. Na verdade, eu não preciso do número de mols, porque justamente eu vou igualar duas equações de Clapeyron em condições diferentes. Então, eu vou ter essa relação que a gente viu na última aula, e a única incógnita vai ser o volume 2, tá? Note que todos esses valores eu tirei do gráfico. Cuidado aqui, ó, que aqui está multiplicado a legenda, né, do eixo y por 10 a quinta e aqui por 10 a menos 3. Você não pode esquecer. Colocando esses valores, chegamos aí num valor de volume final de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá? Depois ele quer saber o trabalho. Então, para saber o trabalho, eu preciso calcular a área desse gráfico. Aí é o seguinte, essa figura é um trapézio, porque ela vai ter dois lados diferentes, tá? E uma base aqui, tá? Então, ou você pode dividir aqui para um triângulo mais um retângulo, tá? Eu te convido depois a você verificar na internet como que calcula a área de um trapézio. A área do trapézio a gente calcula assim, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Depois você verifica isso, então o que eu fiz foi pegar o lado menor aqui, que é o 4, não esquecer do 10 a quinta, né? Somar com o lado maior, que é 6, então é 4 mais 6 vezes 10 a quinta, isso aqui é pressão. E aí eu vou pegar a base. E aí a base eu preciso subtrair, V2 menos o V1, né? Então vai ser 6 menos 2, lembra que o 6 eu encontrei na letra A. Então isso daqui é a base, o 10 a menos 3 vem da legenda. E eu divido por 2 porque é um trapézio. Fazendo as contas, né, e veja que aqui naturalmente vai sair o sinal do W, o trabalho, então, vai ser 200 joules, e aí o trabalho, então, como ele é positivo, ele é feito pelo gás. Então, é o gás que está realizando essa expansão, tá certo? Mais um exemplo, eu tenho agora 6 mols de um gás monatômico ideal, ele vai sofrer esse processo termodinâmico, né, de A até B, e aí tem o diagrama PV aqui, eu já sei os valores de pressão, de volume. Eu quero saber a temperatura inicial e final do gás. Então, eu vou usar a equação de Clapeyron em cada ponto, porque eu tenho a pressão, eu tenho o volume, eu tenho o número de mols, que é 6.
Fazendo as contas, então, a temperatura no ponto A é 60 Kelvin, aproximadamente, e no ponto B vai ser aproximadamente aí 300 Kelvin, tá? Note aí como que eu mudo os valores de pressão e volume de acordo com o ponto que eu estou aqui no diagrama PV. Aí na letra C, ele vai querer saber o trabalho. Desculpa, na letra B ele quer saber ainda a variação da energia interna. Desculpa, tá? A variação da energia interna, eu não preciso usar, né, saber o calor do trabalho, ainda não, porque a variação da energia interna ela só depende da variação da temperatura, lembra? E o gás é ideal, ele é monatômico, então a gente já viu na aula de hoje que a gente consegue expressar a energia interna com 3 meios de NR delta T. O Nzinho ele é o número de mols, é 6. O valor do R é uma constante. E a variação da temperatura, então, vai ser a temperatura de B menos a temperatura de A, que a gente encontrou. Então, isso daí vai ser aproximadamente 18 kJ, tá bom? Aí, agora sim, desculpa, agora ele quer saber o trabalho de passar para o estado A até o estado B. Para encontrar o trabalho, então, é a área embaixo da curva, é um trapézio, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no exercício anterior. Vou somar, então, lado menor mais lado maior, vezes a base, dividido por 2. Confira aí depois, né, esses valores do gráfico, do diagrama PV, eu encontro, então, um valor de 8 kJ, um valor positivo. E na letra D, eu quero saber o calor. Eu tenho a variação de energia interna, tenho o trabalho realizado, então eu uso a primeira lei da termodinâmica e aí eu consigo calcular o calor, que foi de 26 kJ. Então, note, o trabalho é positivo, então o trabalho foi feito pelo gás. A energia interna é positiva, então o calor recebido ele aumentou a temperatura do gás. Então, o calor de 26 kJ, o sistema ele recebeu 26 kJ, ele fez, então o gás nisso ele aumentou sua temperatura e também realizou trabalho de expansão, tudo positivo, tá certo? Pessoal, então essa é a aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado claro. Minha recomendação, tome muito cuidado, principalmente com os sinais, tá? Para entender quando que é feito pelo sistema ou sobre o sistema, tá? Porque isso daqui vai ser uma pegadinha que vai aparecer bastante nas próximas aulas. E aí na próxima aula, então, a gente vai começar a pegar, a estudar como que a gente relaciona o diagrama PV com a primeira lei da termodinâmica, os diferentes tipos de processos termodinâmicos, né? O isotérmico, o isocórico, o isobárico e o adiabático, certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.